O meu entrevistado de hoje, ele nasceu em 3 de julho de 1988, na cidade de Bariri, uma cidadezinha ao lado de Ibitinga, no interior de São Paulo. Ele é formado pela Unicid de São Paulo, em 2017 terminou a sua faculdade. Ele é clínico geral e pós-graduado em Neurociências e Comportamento com foco no protocolo Coimbra. Ele trata, entre outras, doenças autoimunes. Ele é filho do Eldson Trofino e da Débora Belanda Ortolani e filho de coração do meu querido amigo Luiz Ortolani, o Luizão, desde os 8 anos de idade. Ele tem mais 2 irmãos que nasceram no mesmo dia e na mesma hora, completando um belo trio de gêmeos, ou seja, trigêmeos. Ele costuma dizer que a cidade dele não comportava o nascimento de trigêmeos, aí ele foi nascer na cidade vizinha. Ele tem então os irmãos Fábio e Fabrício e tem o irmão de coração que é o Guilherme. Ele tem um relacionamento sério, como se diz hoje nas redes sociais, com a brilhante advogada Ana Carolina Lisboa e está aqui no Litoral Gaúcho desde 2017. Ele fundou em Xangri-Lá, junto com a sua amada, o Instituto Elo e tem pacientes espalhados pelo mundo todo. Inclusive, ele fala outras línguas. Senhoras e senhores, vamos receber hoje para bater um papo Dr. Felipe Belanda. Bem-vindo, doutor. O prazer é todo meu, querido. Tá tudo bem, tudo ótimo. É um prazer estar podendo falar sobre saúde aqui com vocês hoje. É verdade. O nosso foco hoje é principalmente vitamina D, que é um grande assunto que hoje se espalha nas redes sociais e existem muitas dúvidas. Eu espero que eu possa tirar algumas dessas dúvidas nessa conversa com o Dr. Felipe. Bom, eu quero começar te perguntando sobre o local que a gente está aqui, né? O Instituto Elo, ele prega o conceito interativo de tratamento, ou seja, ele alia o físico com a saúde mental e também emocional. Eu queria que você falasse um pouquinho para quem está nos assistindo sobre o teu instituto. A ideia aqui do Instituto foi o seguinte, eu como médico e a Carolina como advogada, que depois acabou deixando um pouquinho a advocacia de lado, e como ela já atuava nessa área de psicoterapia, através das constelações familiares, o nosso intuito foi juntar a parte psicológica dos pacientes, né, associado à parte orgânica, que é a minha área. Então eu como médico, cuidando da parte orgânica, e ela como psicóloga, psicoterapeuta, né, cuidando da parte psicológica, que também é importante. Então, o nome adveio dessa junção, né? O elo entre a parte orgânica e a parte psicológica. Felipe, em cima disso eu tenho que te perguntar, né? O que é que te levou a conhecer o protocolo Coimbra? Tá. Essa história é bem curiosa e eu guardo com muito carinho essa história. Eu já estudava, né, os efeitos que a vitamina T tem no nosso organismo, só que o meu maior contato com a vitamina D adveio através de uma palestra que eu fui assistir em Porto Alegre, onde o Dr. Renato Slonka, que é um dos médicos que também compõe o grupo de médicos que compõe o protocolo Coimbra, ele estava dando uma palestra sobre os efeitos da vitamina D na gestação e nas doenças autoimunes. E eu fiquei encantado com a palestra que ele deu, e ao final dessa palestra ele abria para perguntas. Eu levantei a minha mão e disse o seguinte: doutor, o senhor tem filhos? E ele deu risada, né, perguntou o porquê de eu estar perguntando isso a ele. E eu disse: olha, eu gostaria que tu me adotasse, porque eu quero fazer isso aí que tu está fazendo também. Eu quero fazer parte disso, porque eu fiquei encantado com a palestra. E foi assim que começou a minha história dentro do protocolo. Depois eu fiquei algumas semanas com ele, acompanhando consultas com ele. Voltei depois de um tempo novamente, fiz todo o tratamento com ele. E foi assim que nasceu a minha história dentro do protocolo. Mas do protocolo agora eu fiquei com uma dúvida em relação a isso, né? Porque eu tinha uma certa percepção de que o nosso doutor havia tido esse contato, né, essa experiência lá na universidade, lá na faculdade. Então não foi lá que você teve esse contato. Não. E emendando isso, eu queria te perguntar, existem, e eu tenho tido alguns contatos assim de profissionais da área da saúde, nem todos eles têm essa percepção
da vitamina D que seja boa para diversas doenças e tal, por que não existe um certo padrão de vitamina D para todo mundo? É que, na verdade, quando a gente fala em dose de vitamina D, a gente tem que voltar um pouquinho no tempo e lembrar que o início, né, quando se começou a prescrever vitamina D, a gente utilizava a vitamina D para o tratamento principalmente do raquitismo nas crianças, né, que é a deficiência de massa óssea, e também para osteopenia e osteoporose no idoso, tá? Só que a gente sabe hoje que talvez essas funções chamadas calcêmicas da vitamina D, que estão associadas ao metabolismo do cálcio, talvez não sejam as funções mais importantes, porque a vitamina D tem mais de 90 funções dentro do nosso organismo, tá? Ela codifica, é 1/3 do nosso genoma, quase 3.000 genes. Então, ela não é uma simples vitamina, nem vitamina ela é um hormônio esteroide, assim como testosterona, progesterona, estradiol e tantos outros hormônios importantes. Então, já passou da hora, né, da gente dar para o hormônio D a devida importância que ela tem. Né? Por falar em hormônio, já que a vitamina D não é uma vitamina e sim um hormônio, ela chega a ser cumulativa dentro do organismo ou não? Não, isso é um outro equívoco que a grande maioria de nós ainda tem. Né? Se ela fosse cumulativa, né, um pescador, um surfista, por exemplo, eles chegam a ter níveis de 160 nanogramas por ml na corrente sanguínea. Por causa do sol. Por conta da exposição solar. Se ela fosse cumulativa, pescadores e surfistas morreriam intoxicados. Então chega uma hora que a vitamina D ela não sobe assim indefinidamente. Chega uma hora que o gráfico faz assim. E ela se mantém nesse padrão de normalidade. Caso a pessoa pare de suplementar, em torno de 2 semanas a 1 mês depois, né, os níveis vão voltar a cair. Ainda mais se a pessoa não se expõe ao sol, que é a grande maioria de nós hoje. Então, em torno de 70% a 90% das pessoas apresentam níveis insuficientes ou deficientes do hormônio D. Por quê? Porque vivemos numa época, né, que a maioria de nós fugiu do sol. É aquilo que a gente chama de heliofobia. Né? Você sabe que eu sou um grande entusiasta da vitamina D, né? Tanto é que hoje eu fiz questão de conversar com o Dr. Felipe para levar até você um pouco desse conhecimento que às vezes é desconhecimento da gente, né? Mas eu sei que às vezes eu tenho mostrado para alguns colegas do Dr. Felipe alguns exames, né, de rotina que eu faço e eu já venho suplementando a vitamina D há mais de 4 anos, com doses boas. A minha vitamina D hoje, atualmente, é 106. E eu mostro para os teus colegas e eles ficam apavorados, botam a mão na cabeça e mandam parar de tomar urgente. Sim. Existe alguma dosagem para os pacientes de vitamina D? Como é que se faz essa avaliação? É por peso? É por organismo? Como é que funciona? A gente costuma dizer que o sapato que serve para um pode não servir para o outro. Então, não adianta a gente querer botar uma dose de vitamina D unificada para todo mundo. A dose de vitamina D tem que ser de acordo com o peso da pessoa, sempre de acordo com o peso. Obviamente que isso a gente está falando, né, em doses fisiológicas. O protocolo Coimbra é outra coisa totalmente diferente. São doses terapêuticas, doses utilizadas para tratamento de doenças. Dose fisiológica de acordo com o peso. Então, a gente sabe que hoje o ideal é que se utilizasse 200 unidades de vitamina D para cada 1 quilo de peso. Então, a gente tem que fazer daí a regrinha de 3. Se o paciente pesa 30 quilos, X, a gente faz uma regra de 3 e acha a dose ideal para cada paciente. Vale a pena mencionar que, às vezes, a pessoa simplesmente se expondo ao sol, ela talvez não consiga ter níveis que vão ser níveis suficientes para que o sistema imunológico dela possa cumprir suas funções. Então, essa questão de qual é o nível ideal de vitamina D, ainda existe muita controvérsia, mas a Endocrine Society, tá, recomenda que níveis menores que 30 são considerados insuficientes.
níveis menores que 20 nanogramas por ml na corrente sanguínea, deficientes. E níveis abaixo de 10, seriamente deficientes. E, gente, a maioria dos pacientes que a gente pede a vitamina D, eles costumam ter níveis baixíssimos. A maioria é menor que 30. E se a gente pega pacientes com sobrepeso, obesidade, doenças autoimunes, doenças crônicas, idosos, pacientes negros, tá? Por conta da melanina da pele, eles costumam ter níveis muito baixos. Então, a dose deve ser específica para cada paciente, tá? Bom, doutor Felipe, já que você mencionou algumas doenças, eu queria que você falasse um pouquinho mais, uma atenção mais específica na relação da vitamina D com certas doenças autoimunes e outras que também são contagiosas, enfim, se a vitamina D ajuda nisso ou não, mas principalmente no que a gente está vivendo hoje em dia, essa pandemia com o Covid. Isso aí pode ajudar, a vitamina D pode deixar as pessoas mais fortes para enfrentar essa doença? Mas eu não tenho dúvida nenhuma disso, Marcos. E quem me acompanha nas redes sociais, no Instagram, sabe que eu bato muito nessa tecla e não é de hoje. Eu venho falando isso desde o começo da pandemia. Desde fevereiro, março de 2020 eu venho batendo nessa tecla. Então eu vou te dar um dado clínico, tá? Eu tenho aqui no Instituto quase 500 pacientes atendidos por mim. Todos eles tomam doses fisiológicas de vitamina D, tá? Calculadas de acordo com o peso, tá? E o que significa isso? Significa que o paciente que está tomando vitamina D não vai se infectar? Não, eu nunca disse isso. Mas significa que o paciente que tenha níveis adequados de vitamina D, e atualmente a gente tem dito que níveis adequados são acima de 80 nanogramas por ml na corrente sanguínea, esses pacientes vão ter uma chance maior de, quando se infectarem, caso isso aconteça, não complicarem. O que significa não complicar? Não precisar de internação, não precisar de respirador, não precisar de UTI. Então, desses 500 pacientes atendidos por mim, tá? Eu não tive sequer um paciente que necessitou de internação. Então, é uma evidência científica? Não, mas é uma evidência clínica. Mas também existem inúmeros trabalhos científicos comprovados, inclusive duplo cego, randomizados, tá? Que mostram que a vitamina D ela exerce um papel fundamental no sistema imunológico. Ela regula e otimiza o sistema imunológico. Ela é a principal substância que regula e otimiza o sistema imunológico. Na ausência dessa substância, a gente vai ter o quê? Um sistema imunológico suprimido. Sobre crianças, podem usar a vitamina D? Existe uma idade para começar? Não só podem, como deve, né? Inclusive, não somente as crianças devem utilizar, as gestantes já deveriam ser suplementadas com vitamina D. Porque a deficiência de vitamina D da gestante, tá, é um fator de risco para inúmeras doenças na gestante e também no feto, no pós-nascimento. Então, toda criança que nasce, ela já pode começar a suplementar a vitamina D. Não só pode, como deve. E essa suplementação deve ser feita de acordo com o peso, tá? Então, é sempre 200 unidades de vitamina D, 200 UIs, unidades internacionais, a cada 1 kg de peso. A gente precisa fazer a conta, mas não só pode, como deve suplementar. Bem, doutor, as pessoas com quem eu tenho conversado no meu círculo de amizades, que já são teus pacientes, eles têm feito muitos elogios à tua pessoa, ao teu profissionalismo, principalmente na tua maneira de atender essas pessoas. Me conta um pouquinho que diferença é essa? Bom, eu acredito que a minha forma de atendimento, primeiro, eu acredito que assim, o meu diferencial, tá, já começa pelo tempo de consulta, tá? Não tem como a gente fazer uma boa consulta, uma boa anamnese, colher uma boa história se a gente não tiver tempo. E eu prezo muito isso. Eu gosto de saber o antecedente familiar do paciente, eu gosto de saber os problemas que o paciente vem passando no seu convívio familiar, no seu relacionamento, no seu trabalho. Por que eu gosto de perguntar tudo isso? Porque tudo isso interfere na saúde,
da pessoa. Então não tem como eu afastar essas informações, tá? Eu costumo dizer que quando vem um paciente para mim, não vem só o fígado, não vem só o rim, não vem só o cérebro, não vem só o pulmão. Vem tudo isso junto e vem muito mais do que isso. Vem os problemas psicológicos, de relacionamento, no trabalho, estresse. Então, se eu não questiono o paciente em relação a esses fatores que são importantes, eu estou deixando de colher informações que são importantes no meu tratamento. Eu estou abrindo mão de informações que são importantes. Então, a minha consulta é um bate-papo, né? Onde eu vou abordando algumas coisas, alimentação, hábitos. Eu bato muito nessa tecla e sempre vou bater de pessoas que devem focar nos hábitos, porque provavelmente se a pessoa já tivesse bons hábitos, ela não estaria doente. Bom, para finalizar, doutor Felipe, a gente fez na introdução aqui da nossa entrevista um pouco daqui do Instituto, mas eu queria que você abordasse um pouquinho do que acontece aqui no Instituto Elo, né? Quem são os profissionais que trabalham aqui? Fale um pouquinho a respeito. Olha, aqui nós temos eu de médico, tem médico dermatologista, Soraya, tem a nutricionista, Suyan, tem a Ivana, que inclusive está atendendo aqui ao lado, né, psicóloga, tem a Carolina, minha esposa, psicoterapeuta, atua nas constelações familiares, existe a parte de estética também, com a Vanessa, existe a Suzana, que trabalha com medicina chinesa, acupuntura. Então a gente tem esse olhar um pouco mais amplo, né? Estamos sempre abertos a novas informações, novos conhecimentos. Eu costumo dizer que se a gente acredita que o nosso copo está sempre cheio, não tem espaço para mais nada, não tem espaço para aprendizado, não tem espaço para novas informações. Então, eu sou uma pessoa que sou muito aberta a informações. Se vem um paciente para mim e traz informações que eu não sei, eu vou ser a primeira pessoa a cruzar os braços, ficar olhando para ele, admirado com o que ele está me trazendo. Então eu vejo que às vezes alguns colegas, né, gostam de apontar o dedo, mas não conhecem o trabalho que a gente pratica. Então eu quero fazer inclusive aqui um convite para todo mundo, né, que por acaso queira saber como a gente trabalha, a forma que eu trabalho, o que é o protocolo Coimbra, como utilizar a vitamina D de forma adequada. A gente está aberto a trocar experiências, mas basta para isso que a pessoa tenha, né, esse interesse. Doutor Felipe, muito obrigado por nos receber, adorei o bate-papo, acho que enriqueceu ainda mais a questão principalmente da vitamina D. E as pessoas que tiverem dúvidas podem procurar o Dr. Felipe nas redes sociais, ele interage bastante com o Instagram. Com certeza, assim que puder, ele vai estar respondendo algumas questões que vocês possam ter e que tiveram uma curiosidade a mais ainda sobre o protocolo Coimbra. Obrigado, meu querido. Eu que agradeço a oportunidade.